Boa noite. Boa noite para todos. Nada para baixar. Vamos esperar mais um minutinho para entrar todo mundo, aí a gente começa, tá? Eu vou só pedir para que vocês desliguem o microfone, aí eu vou dar umas explicações aqui, nesse caso da GAS, que parece uma grande novela mexicana, né? A gente acorda um dia e já tem uma nova, parece aqueles seriados. Quando você acorda, já tem um novo episódio diferente. É bem complexo. Tem mais alguém para entrar, Padre? Podemos começar. Acho que por enquanto não tem mais ninguém, não. Já está liberado. Tá, então vamos lá. Também essa reunião, ela é no horário até que eu acredito que muitas pessoas estão se deslocando do serviço e tal. Por isso, a gente vai deixar ela gravada no nosso canal do YouTube. Né? O Dr. Jefferson, eu estou vendo aqui que ele também está iniciando um vídeo ao vivo. Então, lógico que essa reunião é mais específica. Depois eu vou até ver o conteúdo que ele está fazendo, né? Para a gente ver o que, de fato, se tem alguma novidade. Mas uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês, e principalmente as pessoas, né, que entraram posteriormente à decisão que nós obtivemos em relação à medida liminar, né, que deferiu o arresto em prol da associação. Né? O que eu quero deixar claro para vocês é que a associação, para a gente, é um meio, tá? Porque fala o doutor Calazans da Seconte e não sei o quê. Eu não sou da Seconte, eu sou o Calazans, advogado criminalista, que atua, que tem um escritório que atua em prol de investidores. A Seconte, para a gente, foi o meio para entrarmos com uma ação civil pública. Então, a Seconte tinha essa demanda e ela procurou escritórios especializados para que a gente pudesse entrar com a ação civil pública. Mas antes da oportunidade da Seconte, a gente já observava ali várias medidas, né, para que a gente conduzisse esse caso com o objetivo único e específico, receber o dinheiro dos clientes. Então, pode ser através da ação civil pública ou através de uma outra medida. Se a ação individual for a melhor medida, então a gente vai escolher e vai ver a melhor forma. Hoje, a forma que a gente estudou e fez, ela está ali. Se vocês forem analisar, hoje, praticamente, dentro do contexto do caso da GAS, o que temos de factível, né? Porque é um caso que já se estende há 9 meses, uma discussão de narrativas, né, jurídicas, enfim. Mas, na prática, esse caso, o que tem? Ele tem o dinheiro que foi apreendido pela Justiça Federal nos casos de crime contra o sistema financeiro. Então, tem ali, dizem, pelo que a gente analisa ali, tem algo em torno de 900 milhões a 1 bilhão, pelo menos é o que consta. E tem a diferença do dinheiro que está com o Gladson e a Mireles. Então, só existem 2 opções. Um pagamento voluntário, que até falam em plano de pagamento, que fala, mas a justiça está impedido, né? A justiça impede de fazer pagamentos. Olha, nessa questão eu acho até, não é razoável falar em até descumprimento de ordem judicial, haja vista que a prova, existem ali até pessoas foragidas, né? Então, eu acho que o maior descumprimento judicial é a própria fuga. Então, se quem quer pagar, né, ou seja, quando querem pagar advogados, pagam, quando querem pagar outras situações, pagam, porque não existiria a diferença entre pagar o advogado e o cliente se quisesse pagar. Tá? Então, ali é uma questão de bom senso e boa vontade. Hoje, desde quando a gente entrou no caso, a gente analisou várias formas, e dentre elas um pagamento voluntário.
Mas até, como eu já falei em outras oportunidades, eu mesmo, já quando eu tive com o Gladson, ele falou que não ia pagar enquanto estivesse preso, né? Então, hoje talvez tenha algum tipo de negociação, enfim, coisa do tipo, mas a gente continua na mesma linha, né? Então, só tem de dinheiro. O dinheiro que está com o Gladson, que ele poderia chegar e, de maneira voluntária, efetuar o pagamento para todos os credores, e o dinheiro que está apreendido com a justiça. Então, se o Gladson não faz esse pagamento de maneira voluntária, só sobrou esse valor que está apreendido com a justiça. Desse valor que está apreendido com a justiça, só existem, aí tem duas medidas, né, que estão hoje, se imaginar como se fosse um funil, as medidas que estão prevalecendo são ações individuais e a ação da associação. A ação da associação que prevaleceu foi a da nossa associação, né, essa ação civil pública, então ela ocupou espaço e conseguiu arrestar essa medida num montante até 17 bilhões. As ações individuais, elas vão entrar a partir disso. E agora surgiu essa questão do PROCON. Tá? Então, só que a ação do PROCON, ela vem depois, né? Então, a gente hoje, a discussão jurídica que se tem nesse caso é a prevalecer, qual das duas ações vão prevalecer no dinheiro que está apreendido na justiça. A gente hoje está discutindo isso judicialmente, tá? Tem o princípio até juridicamente, são termos aí, mas a gente vai entrar com uma série de medidas, o PROCON também vai buscar o caminho dele, mas nada disso está fora de qualquer contexto, né, que a gente não imagine que isso é uma grande batalha jurídica, tá? Independente disso, o que eu digo para vocês, né, que a nossa representação como advogado, ela independe somente da questão da associação. Se a gente chegar e tiver que sair um plano de pagamento, a gente vai virar a chave e vamos para cima do plano de pagamento. Vocês estão cobertos em qualquer medida a partir do momento que vocês deram procuração para o nosso escritório. Tá? Isso que eu quero deixar claro, para não imaginar assim, mas aí é só a associação, eu entrei na associação. Não, você entrou na associação porque o escritório viu um meio, uma forma da gente, através da associação, entrar com a ação civil pública, e a ação civil pública conseguiu a medida liminar para conseguir o arresto, que é a reserva do dinheiro que está prendido na justiça. Tá? Com a Justiça Federal, e você hoje, dentro do que já está mais ou menos encaminhado, é esta medida que está prevalecendo. Tá? Outras medidas que estão surgindo, então, hoje o que está prevalecendo é isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O Redmi 9T, né? Eu não sei, ficará gravando em algum lugar? Sim, a gente vai gravar, como eu disse, nem todos vão poder participar, então a gente vai deixar gravada essa reunião. Tá? Então, eu quero deixar claro para vocês, para não ficarem presos, né? Tem alguém entrando aí, microfone aberto. Não ficarem presos somente na questão da associação. Como eu venho dizendo sempre, a associação para a gente é o meio, não o fim. Aqui, o nosso escritório, os escritórios que montaram esse grupo para entrar com a ação civil pública, eles não vivem de associação. Aquele negócio, olha, nós montamos uma associação para isso, ninguém montou associação para isso. A associação foi uma forma para conseguir o resultado que a gente obteve. Tá? Então, hoje, o que a gente tem que analisar nesse caso primeiro, a questão do PROCON. Tá? Eu entendo que, e a discussão que agora, a briga jurídica nós temos prioridade, chegamos primeiro, tá? Então não vem atravessar. Isso é uma discussão jurídica, tá? E assim, aí falar, mas o que é melhor, o PROCON ou a ação que a gente entrou? Aí depende do ponto de vista. Eu vejo assim, a ação do PROCON, eu estava até assistindo uma live anteriormente, a ação do PROCON ela já pede 10 milhões de dano moral que para ser convertido ao fundo de algum fundo, eu acho que é para o próprio PROCON. Então, o próprio PROCON ele vai ficar com 10 milhões.
Na linha que eles estão pedindo, o administrador judicial ele fica com 5%, tá? Ele fica com 5%, que é a taxa, e a gente até passa o que é a única preocupação, e aí eu falo que a gente tem, é que a questão extrapole o limite do jurídico e vá para uma questão de interesse político-financeiro, tá? Aí a gente é uma questão onde a gente fica em alerta, tá? Porque aí tem 5% do que está lá só para o administrador judicial. Então a gente vai subtraindo isso. Vamos supor, numa hipótese da ação do PROCON ser a ação que vai prevalecer, ninguém deu tudo errado. Tá? Aqui não é hipótese, deu tudo errado. De qualquer maneira, qualquer habilitação, ela terá que ser feita por um advogado. Então, isso não exclui os honorários dos advogados. Aí eu vou deixar claro para vocês. Se aconteceu isso, mesmo assim, vocês já estão cobertos. Vocês não precisam de nada. A gente vai ter que sair daqui para ir para outra, porque a gente estava na associação A e agora é o PROCON. Não, isso a gente vai cuidar do mesmo jeito. Tá? Se tiver que fazer qualquer mudança, isso vocês, como eu disse, a partir do momento que vocês têm a representação do escritório, vocês não precisam se preocupar com nada. O objetivo do escritório é recuperar o dinheiro de vocês. A gente vai ver meios e formas para isso. Tá? O meio, a gente vai analisar o melhor. Agora, o objetivo final é a recuperação do capital. Tá? Então, eu vejo que a ação do PROCON ela tem outras situações na frente que ela vai onerar. E também eu analisei ali e também vi que eles querem usar por analogia ali, eu acho que a questão da recuperação judicial ou tudo, que ela coloca alguns créditos na frente. Então, pelo que eu estou vendo, a questão dos investidores, ela passa a ter mais ou menos a mesma situação ali daquela ação de falência que entraram, né? E passou a ser bem questionada, tá? Então, eu vejo que o crédito, os valores que estão apreendidos, eles vão ser muito fatiados até chegar aos investidores, né? Então, é uma ressalva. Não, o grupo de advogados que a gente tem, eles estão estudando mais a fundo esse caso. Essa é uma impressão preliminar que eu vi ouvindo uma live, não manuseei os autos, tá? Mas a impressão que eu tive é essa. Eu senti que vai ter muito pedágio, né, ali no caminho até esse dinheiro vir aos investidores. E a gente parte do princípio que o dinheiro que está na justiça, que é o dinheiro que está tendo essa discussão judicial que hoje praticamente afunilou, né? E se vocês forem pensar como se fosse uma batalha jurídica e quem está disputando esse movimento aqui é a ação que vocês, né? Vocês, nossos clientes aí estão patrocinando, né? Porque é vocês que patrocinaram, né? Financiaram essa ação. Então, praticamente, o que está prevalecendo é essa e a do PROCON, né? Então, eu vejo que entre as duas tem muito interesse, tem muito pedágio na do PROCON, tá? Outra coisa também que o pessoal vem me perguntando, né? Eu até fiz um vídeo em relação à questão do plano de pagamentos, né? Que eu acho, como eu disse, aqui vamos separar as coisas. Aqui a gente está brigando pelo que está apreendido, que é o que se tem de palpável, tá? O que tem de palpável. Então, é o que está apreendido com a justiça, que é o que ali a gente, dentro da nossa linha de atuação, a gente evitou, né? O arresto evitou, porque vocês foram ali, o artigo 91, 92, 91, inciso 2, né? Ele fala do perdimento para a União ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. Então, a gente caracterizou, através da nossa ação, vocês como lesados na esfera do consumidor. Então, impede que antes, né, vocês tenham essa ressalva, ou seja, o dinheiro, na hora que for o juiz, né, a juíza, no caso ali, ela for, olha, agora o dinheiro vai para a União. Não pode ir. Eu tenho que primeiro olhar quem tem o direito à quota à parte. Aí ela vai
esse dinheiro passa primeiro para vocês e as pessoas que não reclamaram, que não judicializaram essa questão, elas ali não vão ter direito. Então, assim, eu vejo que hoje a pior situação, isso não independe, a escolha de cada um, é que este dinheiro que está ali é você não tomar nenhuma medida. Então, você não vai se qualificar como um lesado, um terceiro de boa-fé, tá? Se você não buscar esse caminho e corre o risco da sua parte, né? Aquela pessoa que não fez esse procedimento jurídico, ele ter a sua parte perdida para a União. Agora, o plano de pagamento, ele vem de uma negociação com o Gladson, né, de uma reestruturação da empresa, para que a empresa volte a funcionar, volte a operar, e isso eu vejo muito hoje, utópico, né? Embora eu vejo o doutor, o colega que fez isso, ele é um especialista na linha do blockchain, mas ele tem uma série de detalhes, né? Dentre os detalhes que eu vejo, um deles, que é muito importante, é que o conflito entre a acusação que é feita à GAS e tudo que está sendo feito no plano de pagamentos, né? Então, quando você faz um plano de pagamentos que ele passa por uma regularização da empresa, você mostra que a empresa, de fato, ela estava irregular, tá? Então, assim, você vai dar uma demonstração de irregularidades. E quando você apresenta isso no judiciário, é praticamente uma assinatura de culpa. Olha, está aqui, está uma confissão, né? Eu estou confessando aqui os meus erros. E não é isso que a defesa do Gladson quer. Ela quer discutir, né? E tem todo o direito, eles querem discutir a inocência do Gladson. Então, eu vejo muito distante essa questão do plano de pagamento, e fora que hoje o que a gente ouve, né, não tem nada concreto. Olha, o Gladson tem dinheiro, Meirelles pode ter, só que a gente não sabe onde está Meirelles, o Gladson está preso. Então, hoje eu vejo tudo muito utópico, né? Então, de concreto, de dinheiro que se tem, é o que a gente está brigando. O que eu quero deixar claro para vocês é que, principalmente vocês que são nossos clientes, que vocês patrocinaram a causa, né? E vocês também estão patrocinando qualquer medida que a gente tomar, independente se for prevalecer essa ou outras, vocês estão totalmente cobertos, tá? Não fiquem preocupados, aconteceu alguma coisa e agora mudou. A gente vai tomar toda e qualquer medida para satisfazer aí o objetivo, que é a recuperação do capital, tá? Por isso que eu não gosto, e eu sempre tive uma preocupação de separar as coisas. A associação é meio, não é fim. Esse negócio, eu não sou, eu vejo até um rapaz que fala, aqui é fulano da associação. Não, não sou fulano da associação, eu sou advogado. A associação, ela é um meio, porque, como todos sabiam, né, eu acho que quem estudou e para entrar conosco aí, para entender um pouco, a associação ela tem que ter mais de um ano, né, de existência para você poder entrar com a ação civil pública. Então, para a gente conseguir o que a gente conseguiu, era necessário uma associação com mais de um ano, senão a gente não conseguiria meios e formas. Então, por isso, a gente utilizou essa estratégia. Mas, independentemente disso, tá? Se tiver que mudar para ação individual, se tiver que fazer termo, negociar plano de pagamento, enfim, fazer toda e qualquer coisa, qualquer cliente nosso está dentro desse contexto, tá? Eu vou abrir, eu acho que o grupo, eu acho mais importante hoje é sanar as dúvidas de vocês, né? Então, eu acho que quem quiser fazer pergunta, eu estou à disposição aqui para esclarecer. Boa tarde, não sei se é para mim falar. Pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Vamos fazer um bate-papo aqui, já até para facilitar. Certo, boa tarde, doutor. É um prazer estar falando com o senhor e boa tarde Tudo aos bem? demais. A gente, quer dizer, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e a gente, inclusive, tem meio que ajudado a encaminhar
bastante clientes, inclusive para o escritório, porque a gente vinha acompanhando bastante essa questão da GAS, através das suas lives, inclusive eu tenho assistido todas, eu acho, tenho bastante acompanhado. Mas enfim, doutor, eu entendi tudo que o senhor colocou, mas eu tenho uma preocupação assim em relação ao que o senhor colocou por último. Foi muito difícil, de repente, convencer um pouco o Gladson a, de repente, aceitar um plano de pagamento. Não sei se seria interessante, de repente, nós dizermos que caso ele apresentasse nos moldes conforme estaria sendo proposto, que poderia trazer algum prejuízo na defesa dele. Não sei se o senhor concorda com isso, de repente. Porque eu assisti a sua live também. Sim, sim. Eu acho que não precisou nem eu falar, né? Eu acho que uma das coisas que eu até, quando toda essa movimentação do plano de pagamento, eu fiquei muito quieto. Eu não falei nada, tá? Eu evitei fazer qualquer comentário. Eu só fui fazer esse comentário após o áudio do doutor Espanhol, porque ali a gente nota, né? A gente está observando e tudo, e ali a gente já nota a movimentação, tá? Então, esse é um jogo de sinais também, né? A questão das narrativas, dos sinais. Então, quem está no meio jurídico sabe que o recado ali foi dado, tá? Então, a questão, eu digo assim, a questão do plano, aqui é uma reunião de clientes, tá? Não estou aqui eu estou falando com os meus clientes, eu não estou falando com o público da GAS, eu não estou fazendo live, né? Assim, eu não tenho interesse nenhum, é meu dever deixar claro a realidade para os meus clientes, né? E vamos lá, quem quer pagar, eu estou sendo muito transparente, quem quer pagar não precisa de plano, tá? Se eu quisesse, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um processo, a minha conta está bloqueada, tá? A minha conta está bloqueada. Eu tenho lá, sim, está bloqueada judicialmente e tal, só que eu estou devendo meu vizinho, tá? Aí eu chego e falo, vizinho, olha, me passa a tua conta que eu vou transferir para lá. E tá pago. E aí, se te falar, poxa, mas aí vão chegar para mim e falar, você pagou a sua dívida? Eu paguei. Eu estou pagando minha dívida. Qual o problema? Então, assim, eu vejo assim, o plano, estratégia, não sei o quê e tal, para pagar, eu vejo que é muito... São duas situações que tem que se diferenciar. Uma é você fazer um plano para a GAS voltar a funcionar, para ela voltar a operar, gerar os seus rendimentos, voltar, né, a discussão aí sobre a licitude da operação. Então, isso tudo passa por esse projeto. Isso é uma coisa. Agora, vamos separar as coisas, né? Até eu acho que a palavra mal colocada, ela dá essa interpretação. Eu não falaria, até eu vou sugerir ao colega Artemio, que ao invés de falar plano de pagamentos, ele fala plano de devolução do dinheiro. Então, assim, a devolução do capital dos clientes é uma coisa. O plano de pagamento, que envolve a reestruturação da empresa para fazer pagamentos de rendimento, é outra coisa, tá? Então, assim, se tivesse um plano de devolução, olha, eu quero um plano de devolução, era muito mais simples. Porque nenhuma justiça do mundo, tá, vai chegar, e se você chegar e falar, olha, eu estou devendo, as pessoas estão passando fome, como é notório toda essa situação constrangedora, né? Isso já está mais ou menos pronto. É só chegar e falar, o dinheiro, pessoal, ou de deposito. Inclusive, na nossa ação, tem essa possibilidade. Devolve o dinheiro na ação e todo mundo se habilita e recebe. Entendeu? Então, eu vejo assim, o plano de pagamento que envolve a reestruturação, regularização e uma série de coisas, é um caminho muito longo,
não é para hoje, não é para amanhã. Olha, eu coloco isso daí, ainda passa por todo o processo criminal. Tá? Agora, um plano de devolução do dinheiro, esse ainda não tem. Nunca apareceu. Então, por isso até que a gente está nessa batalha jurídica. Por não existir um plano de devolução, tá? Que esse não existe mesmo, né? É que a gente tem que entrar, ver meios e formas de entrar com a ação, de buscar o dinheiro que está prendido na Justiça Federal. Então, acho que a gente tem que até mudar esse tipo de palavra, né? Um plano de devolução, acho que não existe e ninguém nunca apresentou. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Doutor, vamos dizer assim, que o Gladson fala, não, eu quero pagar, eu vou pagar. Esse dinheiro estando bloqueado, ele consegue pagar? Se ele falar amanhã assim, olha, eu quero devolver o dinheiro para todo mundo, todos os contratos e tal, mas o dinheiro, porque é isso que eles estão falando, eles falam que eles só não pagam porque o dinheiro está bloqueado. É verdade, não é? Eles conseguem fazer os pagamentos se eles quiserem? Por isso que eu estou falando. Vamos separar os dinheiros. Os dinheiros. Qual dinheiro está bloqueado hoje? É o dinheiro que a gente está discutindo. É o dinheiro que a gente conseguiu a medida de arresto. Esse dinheiro está bloqueado. Esse dinheiro paga a GAS toda? Não. Esse dinheiro, a discussão e em cima desse dinheiro está a nossa ação, agora tentando o PROCON. Então, todas as ações individuais, elas estão atrás desse dinheiro, falando, excelência, libere esse dinheiro para os clientes. Só que esse dinheiro não é o montante total. Ah, mas então cadê o resto do dinheiro? O resto do dinheiro só ele sabe. A justiça não conseguiu bloquear, não conseguiu aprender, não conseguiu achar. Por isso que eu estou falando, se ele quisesse devolver, esse dinheiro não está bloqueado. Entendi. Ele devolveria com a parte do dinheiro que não está bloqueado, que provavelmente é bem maior do que o que está bloqueado. Exatamente. O dinheiro que está sendo discutido em todas essas ações é o que está bloqueado, tá? Que inicialmente era... E assim, vamos lá. Este dinheiro que está bloqueado é o dinheiro do consultor, do sócio que comprou o terreno, aí virou um carro, é o relógio, é não sei o quê, juntou todos aqueles bens que foram encontrados na casa dele, tal, juntou tudo aquilo e chegou nesse montante. Tá? Agora, eu até separaria. Tá? Esse é o dinheiro, mas vamos supor... A GAS tinha a operação? Tinha. Ficava fora? Isso daqui a justiça não achou. Se tinha os traders lá, não sei aonde e tal, cadê? Então, esse dinheiro que só ele sabe onde está, entendeu? Que ele poderia... E a Mireles, porque o dinheiro... E aí, só para vocês entenderem, e é correto, e nada, nenhum juízo de valor aqui. Eles não pagam os advogados... Tá? Porque, logicamente, o advogado tem que ser pago. Eu, como advogado, também queria ser muito bem pago num caso complexo como esse, mas ele não paga o advogado com dinheiro que está bloqueado. Ele paga com dinheiro que ele sabe onde está. Vocês concordam com isso? O dinheiro que ele sabe onde está, que só ele e a Mirelle sabem onde está, é o dinheiro que mantém eles. E este dinheiro que eles sabem onde está é o mesmo dinheiro que poderia se usar para devolver. E não se devolve. Então, essa é a realidade dos fatos. Por isso que eu estou falando, é meu dever falar o que eu acho com relação a isso. Eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Em relação para os meus clientes. Agora, quando a gente fala isso, não tem como falar isso para toda a GAS, porque o pessoal, lógico que não vai ter. É difícil, em meio a essa grande discussão de narrativa, né, de distorção, em que se ataca muitas vezes a mensagem, né? Não se ouve a mensagem, né? Ataca o mensageiro. Então, é muito difícil, mas é só... Até tem aquele rapaz que vai pensando aí, não precisa nem pensar, é lógico. A questão é muito lógica.
Beleza, doutor, obrigado. Alguém mais tem pergunta? Doutor, eu não sei se eu poderia só fazer mais uma perguntinha, já que não tem ninguém, se possível, só se possível. Não, fiquem à vontade, eu tô à Muito disposição. obrigado. Uma questão técnica, de repente, aí só que eu fiquei na dúvida. Existe ação dos senhores, né, em nome da associação, que é uma coletiva, né, ação civil pública. As individuais não se entrou individualmente ainda para representar algum cliente, digamos. Acho que foi isso que eu entendi. Nesse caso, eu vi que a proposição no contrato e tal, ou melhor, é onde descreve de como seriam as ações. Teria algum juro, se fosse, no caso, as correções, melhor dizendo, né, porque está 9 meses parado, elas só seriam incluídas as correções de 1%, por exemplo, mais inflação, não se seria solicitado. A partir de qual momento, qual que seria o marco ali, no caso, digamos que se entrasse só com as ações individuais e se assim for necessário, só daqui a algum tempo, por exemplo? Como é que seriam os pedidos nesse sentido? Só para entender como se dá a dinâmica disso. Só para vocês entenderem o porquê. Até o Dr. Jefferson, ele vem salientado muito e essa questão da ação individual, né? E, com todo respeito, eu vejo a ação individual extremamente importante, mas não há um consenso em relação a isso no nosso grupo de clientes. E eu também, hoje, não é uma linha adotada para aquele cliente que ele está disposto a correr um risco, né, e ir para cima, por exemplo, de um consultor. É um risco muito grande, porque a ação individual é uma ação cara, muitas vezes porque você tem que pagar custas, e se você perde, você tem sucumbência, né? Então, para aqueles, é um caminho a se seguir. Então, tem advogados que foram nessa linha, né? Agora, para o nosso objetivo, que era o dinheiro que estava ali, né, o dinheiro que é concreto ali, como eu vinha dizendo, o caminho foi a ação civil pública através de uma associação com mais de um ano de existência, né, e com a causa, né, do consumidor até para caracterizar. A primeira fase que tem nessa ação civil pública é a fase de conhecimento, ou seja, demonstrar tudo aquilo ali que, de fato, os consumidores associados, é bom deixar claro até, porque hoje eu até ouvi falar, não, mas lá na frente eu vou habilitar todo mundo. A decisão é somente para os consumidores associados, tá? Não adianta chegar, se você não for associado e for fazer um caminho ali por fora, já está acontecendo alguns, vai ser tirado, o juiz vai pedir para sair, vai tirar a sua habilitação. Então, e já está acontecendo nesse caso, né? O caminho depois que tivesse entendimento que, de fato, teve essa lesão num contrato, uma lesão civil e não criminal, a gente não está entrando nesse âmbito de pirâmide, como eu vi até na ação do PROCON, né? Teve essa questão de falar em pirâmide enquanto economia popular. Não, a discussão é contratual, ou seja, o contrato previa algumas coisas e ali não foram corretas ali em relação à questão do consumidor. Aí você entra numa fase de habilitação do crédito dos sócios, né? da associação ali dos créditos. Aí é individualizada essa habilitação, tá? E aí sim, onde vai apresentar contrato de cada um e tal. Então, é numa segunda etapa. Essa primeira etapa, a gente discute essa fase de conhecimento, ou seja, para que se o juiz ele chegue, enxergue e fale, realmente houve essa lesão aos consumidores e agora foi entendido assim? Foi. Agora tem o dinheiro, então como é que vai ser feito? Então, esse dinheiro vai ser a cota parte de cada um vai ser distribuída, então vamos habilitar os créditos, né? Então aí entram individualmente a habilitação dos créditos, é aí que o pessoal também precisa ter um entendimento que não basta ser associado, né? Você vai ter que constituir um advogado também, que é uma medida também judicial, tá? Então o pessoal
eu digo, né, que a única medida que não vai ser necessário judicializar é só o fato do Gladson utilizar o recurso, né, ou a Mireles, que eles têm conhecimento onde está, e fazer um pagamento voluntário. O restante, todas as medidas que buscam o dinheiro que é real hoje, concreto, terão que ser judicializadas e através de um advogado. Doutor, essa primeira fase que o doutor falou, né, de identificação, de realmente entender o que houve e tal, para depois individualizar, tem uma ideia de prazo? Isso já está andando, assim, como que está? Porque, assim, quando a gente, não estou cobrando não, tá? Mas quando a gente Não, sei. Quando a gente contratou lá o escritório de vocês, lá está dizendo que provavelmente a primeira movimentação seria em aproximadamente 6 meses. Né? Eu recebi uma mensagem de que provavelmente o processo ia ter uma movimentação em 6 meses, tal. Como que está isso daí? Não, essa movimentação de 6 meses, eu acho que é a título de informação e a gente está antecipando isso antes, né? Porque, assim, o que o pessoal faz? O pessoal, eu acho que aqui, né, e eu recebo, imagina que eu tenho, aqui é o caso da GAS, mas hoje eu acho que eu estou atuando, além do caso da GAS, 21 casos simultaneamente. Então, é uma ansiedade generalizada, né? Então, muitas vezes, até eu tenho que cuidar, porque eu também fico ansioso, né? Então, porque as pessoas, e aí, já aconteceu, prendeu, já vai pagar, já saiu o dinheiro e tal. E é uma medida, e qualquer coisa no judiciário, principalmente aqui no Brasil, é muito demorado, tá? Então, só para vocês terem ideia, a questão que está, né? Foi deferida a medida de arresto, porém a juíza, né, a juíza que deferiu, ela falou, olha, eu defiro, tá certo, tal, só que eu acho que isso é uma questão para ser discutida na vara civil. Então mandou para a vara civil. A vara civil não, acho que é para essa juíza. Então agora está se discutindo um conflito de competência. Quem é que vai tocar esse caso? E aí, então elas estão nessa discussão. Então a gente tem que esperar elas se entendam. Os dois, mas eu estou falando assim a grosso modo, porque ninguém aqui a maioria aqui não tem conhecimento jurídico, mas só para dar uma leitura mais simples, né? Então as duas juízas estão falando, é meu, eu não é meu e não é meu, tá? Eu não quero e eu também não quero, tá? Então quem vai ter que decidir é alguém de cima e falar, não, é seu. Então a gente agora está aguardando essa decisão, para que aí quem chegar e falar, não, agora quem for apontado como responsável, aí vai dar esse andamento para que a gente ultrapasse essa primeira fase. Então, nada no caso da GAS, então eu vejo até algumas pessoas ansiosas, né, e me chamam e tal, doutor, e aí, quando sai o dinheiro e tal, ninguém vai, não é nada no curto prazo, tá? Eu sou tão interessado quanto vocês, né, em obter êxito nesse caso, né, porque, logicamente, a gente tem os honorários para receber. Então, eu estou, não só nesse caso, mas em todos os casos que eu atuo, mas a gente sabe que a gente conta com a burocracia, né? Um país extremamente burocrático, um judiciário extremamente moroso. A gente lida, muitas vezes, com interesses até escusos, né, que chamam a atenção. Algumas movimentações que a gente fala, poxa, não é possível. O próprio caso da GAS, para mim, é um caso que me chama a atenção, e eu venho dizendo, né, até com todo respeito, eu até tenho conversado com algumas pessoas que, até que muitos que fazem live e tudo, né, a gente tem conversado. Eu acho que o caminho é do diálogo, né, não adianta ter essas guerras de narrativa e tudo. Mas eu acho muito estranho, no Brasil, como eu falei, só eu atuo em 21 casos simultâneos, aí tem um monte de golpe, fraude. Crimes contra o sistema financeiro, eu vejo um monte solto, né? E só o Gladson que realmente está numa... Aí eu não estou falando de outros, bom, o Gladson tem homicídio para resolver a vida dele, tem outras coisas. Mas eu vejo, por exemplo, o caso da Atlas Quanto, o Rodrigo Marques, falam que a GS tinha 300 mil, né? A Atlas Quanto tinha 400 mil e o Rodrigo está solto.
né? Então, eu vejo algumas coisas que não batem, assim. Então, a gente não, é tudo muito complexo, a gente caminha, mas sem esperar, né? A gente imagina, não é algo, olha, vai ser assim, começo, meio e fim. Não, cada dia é uma surpresa. O caso da GS, então, é um caso bem atípico, né? Cada dia, cada momento uma novidade, né? Então é bem complexo. Mas como eu deixei claro para vocês, aqui a gente trabalha com todas as hipóteses e possibilidades. Não só eu, como o grupo de advogados que está representando vocês. Boa noite. Não sei se estão me ouvindo. Sim. Arrochar, né? Pode falar. Alguém quer fazer mais pergunta? Não. Eu quero fazer uma pergunta. André, tá me ouvindo? Cara, esse é o cara. Esse daí... me tira uma dúvida. Esse daí, quando acabar, vai escrever um livro. Me tira uma dúvida. Com o Gladson fora da AGS, da onde vai vir esse dinheiro para ressarcir os clientes? Porque agora, ele não tem mais responsabilidade de mostrar todo o valor que ele tinha para poder pagar os clientes. Ele vai jogar nas costas do PROCON e da empresa que está de frente a responsabilidade de ressarcir os clientes. Ele, na cabeça dele, com certeza, ele vai usar isso como argumento que ele não tem mais nada e que ele não pode fazer mais nada pelos clientes. E o valor pelo vídeo que ele divulgou ontem, o vídeo, né, diz que tem 200 milhões mais 1 bilhão em carteiras, né? Trezor, tipo Trezor, LED, não sei. Só com essa queda do Bitcoin caiu mais de 50%, esse 1 bilhão caiu para 500 milhões. E já foi dito que não é o que a justiça apreendeu não é o suficiente para pagar todos os clientes. Então, assim, na minha opinião, essa ação do PROCON só se viu para tirar um fardo das costas do Gladys e da Mireles, que são os clientes cobrando eles. Eu vou me abster de dar qualquer resposta, porque você você deu uma opinião, né? Eu sou um cara que informado como você, que pensa na frente. Quem sou eu para cara? Sem. Próxima pergunta. Na realidade, doutor Calazan, nem a pergunta, porque de tanta live que eu já ouvi do senhor, eu até compartilhei com várias pessoas que pensam ao contrário do que eu entendi que o senhor explicava. A mente, né, parece que fica fechada ou fica abduzida parece lavagem cerebral de coisas que parece que é fantasia, né? Tudo que o senhor falou, explicou, eu entendi perfeitamente. Eu não tenho dúvida de nada. Eu só fico na expectativa, como todos, né? Na expectativa de receber, né? Porque é uma ansiedade, igual o senhor fica ansioso, a gente que quer receber fica mais, né? Porque... É um risco, né? Assim, a gente ontem estava tendo uma reunião aqui internamente, né, do meu grupo aqui de advogados, né, da minha equipe, né, do meu staff, e a gente fala que esse caso da GAS, para a gente, parece mesmo aquele... que, assim, primeiro a gente tem que deixar claro que ninguém aqui, o que a gente vai estudando, se preparando e vamos vendo possibilidades, né? Agora chegar e falar tudo, olha, e a advocacia é um contrato de meio, não de fim. Mas o que eu venho percebendo nesse caso, muitas vezes, eu acho que tudo que foi falado lá atrás, e a gente veio sendo muito atacado, mas se vocês forem ver hoje, nessa altura do campeonato, o que existe de concreto é o que a gente vem falando. Lá de trás, né? Ou seja, o dinheiro que está ali, que a gente está buscando, o dinheiro não pode ser pedido para a União, estamos tentando fazer o arresto desse dinheiro para que seja para os clientes. Agora, o dinheiro que está com o Gladson ou com a Mireles, a gente tentou, faz plano de pagamento, não está e não sai nada.
Olha o tempo que se fala em plano de pagamento, em pagamento, em plano de pagamento, e ninguém faz, e não vão entrar na justiça, porque não é para entrar na justiça, porque não é para fazer, não faz, e o pessoal está indo, vamos esperar, e o tempo já vai passando, e não tem nada de concreto, entendeu? Eu só vejo... Desculpa. Eu só vejo o que eu sinto, nem vejo mais essas lives que estão até me irritando, né? Porque eu cheguei a um raciocínio e tem uma turma que raciocina de outra maneira. Parece que estão esperando a fada madrinha vir resolver e pagar todo mundo, né? E minha preocupação, igual a preocupação daqui também, de vários clientes também, né? É que eu fico pensando, meu Deus, isso aí, esse ano não vai sair. Eu fico pensando, esse ano parece que não vai sair nada. Olha, esse ano, eu digo assim, eu queria muito que saísse esse ano, independente da forma, tá? Porque, como eu disse, qualquer forma jurídica que tenha para sair esse dinheiro, a gente vai estar brigando, tá? Qualquer movimentação que tenha para sair esse dinheiro, a briga que vocês estão envolvidos, independente do meio, é com relação ao dinheiro que está apreendido pela justiça. Agora, se o Gladson resolver pagar todo mundo apertando o botão voluntariamente, aí ok, né? Amém, como diz os colegas aí, né? Deu certo. Tá? Mas o que a gente está fazendo é a briga para garantir esse dinheiro que está aqui, que é a única coisa concreta, né? Mas, assim, esse ano vai ser uma batalha jurídica aqui, cansativa. Hoje é mais um dia que aqui no escritório, a gente vai sair 11 horas da noite, nos outros escritórios do Rio, que são parceiros, também vão virar à noite, porque a gente está... É uma guerra, né? É uma guerra jurídica, é uma guerra além da guerra jurídica, é uma guerra de narrativas, né? Aqueles que surgem, aqueles ali que querem utilizar esse espaço da GAS para ocupar um espaço também de fala e tudo. Então, tem toda essa questão, né? Mas hoje, para quem enxerga isso de uma forma muito pragmática, não tem muita coisa, não. E eu vejo que um dos que... o Gladson mesmo, eu conversei com o Gladson na cadeia, e eu vejo que ele... eu não sei, pelo perfil do Gladson, né? Assim, é uma pessoa que, de repente, tem o poder que ele conquistou, né? Ser uma pessoa... Ele não se permite ouvir muito a verdade, né? Ele cria aquela... Então, as pessoas muitas vezes vão lá para falar amém para ele, né? Então, esse amém, de vez em quando, cria também uma ilusão que não bate, né? Então, eu vejo que até pode ser da vontade dele fazer a GAS voltar a funcionar, né? Olha, lógico que ele imagina, só que isso... de concreto, de real, passa por uma série de situações, inclusive pela situação da liberdade dele, que o tempo vai passar, eu não quero aqui, não tenho nenhum... Muito pelo contrário, eu fui lá e tivemos uma conversa extremamente civilizada, fiquei com 1 hora conversando com ele, não conhecia, foi super educado, a gente teve... Mas isso passa por uma situação... Eu sou um advogado criminalista, né? Pelo cenário que está se desenhando, pelo tudo que está se fazendo, eu não vejo nada no curto prazo. E as pessoas estão sangrando, né? As pessoas estão sangrando. E assim, eu sei que as pessoas vivem até com essa esperança, né? Eu acho até... Eu assisti ontem uma live do Jefferson, e ele começou até a dizer, olha, se afasta, né? Aquele que não está ali, você começa a se afastar, porque senão, se a pessoa fica ali alimentando aquilo e daqui a pouco ela não começa a falar, é hora de virar a chave e tocar a vida, isso vai fazer muito mal, porque ao mesmo tempo que essa pessoa ela precisa recomeçar e reconquistar o seu novo caminho, ela está atrelada muitas vezes a uma esperança, né? Que é normal você ter a sua fé, e lógico que tem que ter fé, mas uma fé muitas vezes que está muito cega, né? Por conta de muitas coisas irreais que estão sendo comentadas, faladas, né? Até muitas vezes por interesses individuais, né?
Entendi. É isso que eu estou sentindo, né? Que pelo que está essa bola de neve de tantos, igual o senhor falou, são narrativas, né? São coisas que fala daqui, não é resolvido ali, depois passa para outro, e no fim um empurra para outro, empurra para outro. Aí eu estou vendo que esse ano... E o interesse, e aí eu falo que hoje, para mim, uma das coisas que eu notei lá no começo eu vejo que começa a ganhar corpo, tá? Logo quando eu entrei nesse caso, que é o interesse financeiro. Tá? Eu vejo um movimento financeiro daqueles negócios, sabe, aqueles seres que começam a surgir do submundo. Do Né? nada. Uma coisa são os advogados, aí você vê uma movimentação daqueles que começam a olhar. Sabe, parece que, olha, alguém chegou e falou, olha, ali naquele negócio tem 1 bi apreendido. Pô, e aí, como é que a gente faz para a gente tomar conta daquilo? Aí começa uma movimentação daquelas figuras, Os curiosos, né? misteriosas, então aí começa, sabe, aí começa a sumir coisa, papel que surge do nada, então esse que é o que me deixa mais preocupado. Mas a gente está preparado para essa batalha. Tá bom, doutor. Tá bom? Foi só um comentário, na Boa noite. realidade. Boa noite. Tem algumas perguntas objetivas. A primeira sendo determinado o pagamento da ação coletiva desse valor que tem apreendido, o PROCON ele pode sobrepor sobre isso também? Como que ficaria essa dualidade de ações? E uma outra pergunta seria, todo mundo da associação está na ação coletiva ou tem pessoas da associação que não estão na ação coletiva? Não. Partindo do princípio que, por isso que eu estou falando, vamos inverter a ordem. Todo mundo que for cliente do escritório, tanto meu quanto da Renata e do Davi, eles estão na associação e, consequentemente, na ação coletiva. A gente parte desse princípio. Segundo ponto, a questão, a batalha jurídica que o PROCON quer com a gente é o seguinte: o PROCON chegou agora e já quer sentar na janelinha, tá? Só que juridicamente não é assim, tá? A gente tem um arresto. Se o PROCON quer administrar a GAS, é problema dele. Agora eu não sei como é que vai fazer, porque a GAS já não existe mais, né? Não tem. Quem é que se vocês imaginarem como é que vai chegar a imaginar que o Luiz Sveiter, né, que foi nomeado administrador, ele vai chegar, pegar a chave da GAS, ele vai entrar na sede lá em Cabo Frio, vai sentar e vai falar: a partir de hoje estou administrando a GAS. Tipo, oi, isso não existe, né? Se ele quiser fazer isso, claro dele, eu não faço questão nenhuma. Mas em relação ao arresto do dinheiro que está ali, né, que a gente já conseguiu. Então tem uma ordem. A partir do momento que a gente esgotar o nosso limite, o PROCON entra. Então o PROCON não vai, a batalha jurídica é que o PROCON não vai querer furar a fila, né? Até porque se furar a fila, a gente vai ter que tomar algumas medidas cabíveis, porque aí vai estar afrontando a lei, né? Entendi. Uma outra dúvida. Como que ficaria a concorrência de credores? Exemplo, existem ações individuais e existe ação coletiva. Como que ficaria a ordem de pagamento sendo decretada? E algum juiz decretando a favor da ação coletiva, mesmo sabendo que existem outras ações, vai ficar, esse valor vai ficar no imbróglio na decisão para qual valor, para qual ação vai, ou teria uma certa prioridade à ação coletiva? A ação que a gente entrou, o arresto dela prevalece. Por isso que a gente, e aí que tá, por isso que a gente fez toda essa movimentação estratégica da associação para conseguir entrar com ação civil pública, tá? Pública. A questão do público prevalece sobre o privado, né? É só para dar essa, não vou entrar em detalhes, eu estou fazendo até muitas vezes até agredindo algumas questões jurídicas, mas eu preciso simplificar ao máximo, tá?
A ação civil pública ela vai prevalecer sobre essas individuais. Então, pelo que foi, até esgotar o valor que foi dado pela juíza, a gente tem essa prioridade. Entendi, obrigado. Sem mais questões. Mais alguém? Boa noite. Na verdade, tem só mais uma questão. Dentro da ação civil pública, o montante do capital apreendido é superior ao montante das indenizações, que seriam... deixa eu reformular. O aporte do capital no somatório do aporte do capital das pessoas que estão na ação coletiva é superior ao valor apreendido na justiça? Sim, vamos lá. Primeiro, o valor que a gente tem hoje, a soma dos clientes que a gente tem, imagina, o montante somando o valor dos clientes, ele é inferior ao valor que está apreendido na justiça. E também o valor da nossa ação civil pública ele é superior ao valor que tem apreendido na justiça. Entendi. Não, perfeito. E também o valor que tem apreendido na justiça é muito inferior ao montante devido pela GAS. Aí que dá a entender que a diferença está com o Gladson e com a Mireles. Por isso que a gente vem falando, né, que aqueles que estão fazendo a opção de esperar, eles estão esperando não a liberação deste dinheiro, tá? A liberação deste dinheiro é para quem, de fato, já está lutando por ele. Eu entendo que aqueles que estão fazendo a opção de esperar, eles estão fazendo de esperar o Gladson, tá? Esperar o Gladson com o dinheiro que está com ele e com a esposa, né? Uma outra dúvida. Na hipotética devolução do capital por iniciativa da empresa, como ficaria a ação civil pública? Aí a gente vai ter que sentar e conversar. Tudo bem. Numa outra etapa, né? Aí a gente vê como é que... Boa noite. Boa noite. É possível que ocorra... Deixa eu só fazer uma... Desculpa, eu já retomo a sua palavra. E uma outra coisa também que ninguém aqui está levando em consideração, né? A Jane, um abraço e qualquer dúvida estou à disposição. Quando se fala em plano de pagamento, tá? Uma coisa eu acho que compete a mim, quando for feito, né, qualquer tipo de devolução de plano, eu acho que compete a mim, como advogado de vocês, eu já falei isso numa aula anteriormente, até quando era a doutora Mônica que estava fazendo isso, compete ao advogado, representante, sentar e analisar, né? Porque senão a gente pode estar falando, olha, vamos fazer, agora resolvemos pagar, vamos fazer o pagamento em 20 anos. Tá? Porque está todo mundo falando para fazer, faz o plano de pagamento, mas ninguém sabe as condições do pagamento. Tá? Então, acho que tem que estar atento também. Vamos ver, você está falando em plano de pagamento, sob que condições? Vão receber porque se chegar para vocês e falar, vou pagar R$1 por dia, por mês, está tudo certo? Então, assim, as coisas, ela tem uma questão, uma onda de narrativa que aí a massa vai, né, toda, que não se observa os detalhes, tá? E essa questão é importante. Que condição, prazo, forma, meio, tá? Então, quando e aí eu peço, e aí faz parte, eu queria até, lógico que a gente vai conversar sobre isso num momento oportuno, mas se tiver qualquer tratativa de plano de pagamento, eu
quero sentar com quem está mediando esse plano de pagamento, que eu tenho que representar os meus clientes, o interesse deles. Concorda? Porque senão eu vou chegar a enfiar qualquer coisa de plano de pagamento, assinar qualquer documento e acabou. Porque eu entendo que o plano de pagamento, se for fazer, o que eu digo para mim é um plano de devolução. Um plano de devolução eu não vejo... Se você chegar para mim e falar, eu coloquei 100 mil reais na GAS, o dia seguinte aparece lá numa carteira, não sei o que, os 100 mil reais, tá tudo certo. Né? Aí, ok, devolveu o capital e tal. Aí muitos vão questionar rendimento e tal. Agora, quanto era, quanto foi, quanto tá, que forma? Será que isso não tem que ter toda uma negociação, uma conversa? Porque está muito unilateral essas questões. Né? Eu acho que está muito unilateral. Eu acho que os clientes, no caso da GAS, eles não estão sendo ouvidos. Tem essa questão. Eu sou um advogado que eu provavelmente devo ter uma representatividade muito grande, coletiva, pelo volume de clientes que eu já tenho. Então, acho importante, qualquer negociação, eu ser chamado para participar. Eu quero saber, porque interessa a mim, interessa a meus clientes. Então, qualquer negociação tem que estar na mesa. Então, doutor André, doutor Ciro, doutor Artêmio, doutor Gladson, não sei quem, me chama. Doutora Mônica, eu tenho que estar na mesa, eu quero saber o que vai ser feito. É o interesse dos meus clientes. Eu brigo uma coisa vocês vão notar. Tá? E para quem me conhece, a minha coerência, ela vem do começo, meio e fim. O que eu falei lá, eu só tenho um objetivo nesse caso da GAS: defender o interesse dos meus clientes. Mas e, de repente, toda a GAS? Toda a GAS, ela nem todos são meus clientes. Quem são meus clientes são vocês. Então, neste caso da GAS, eu vou defender o interesse dos meus clientes. Tá? Então, se eu ver que a coisa está indo para um caminho, quem quer que seja, se é Gladson, Mirelli, se é não sei quem, cara, eu tenho que ver o lado dos meus clientes. Não só nesse caso, como em todos. Então, assim, quando se fala em plano e tal, é uma conversa unilateral, uma conversa na internet, com vídeo, com live, com stories no Instagram e tal, mas na mesa eu não estou vendo essa conversa. Cadê o papel? Eu chegar e falar, eu tenho centenas de clientes e eu quero ver o que vocês querem apresentar para os meus clientes. Mas você tem uma ação... Não, eu tenho uma ação civil pública em fase de conhecimento. Meus clientes ainda não estão recebendo dinheiro. Se quiser, se meus clientes forem receber, eu rasgo, tá? A gente senta na mesa e eles recebem. O que for melhor para os meus clientes, não é o que é melhor para a GAS ou o que for melhor para mim, é o que é melhor para os meus clientes. É isso que a gente tem que ver, tá bom? Próximo, que tem uma pergunta aí que alguém ia fazer. Sim, boa noite. Boa noite. Eu queria saber com o senhor se existe uma grande possibilidade de não haver manifestação por parte da GAS já nesse processo de ação civil pública, uma vez que eles não têm se manifestado no âmbito civil, né? A gente só sabe que eles se manifestam na proteção deles lá, no criminal. O senhor acha que vai andar mais rápido se eles não se manifestar na ação civil pública? Mas o Gladson não se manifestou na nossa ação. Eu vejo até, eu falei esses dias eu encontrei uma pessoa, e é porque eu não tinha, mas para o Gladson, eu falo uma coisa. O André teve uma visão ali, ele falou alguma coisa, né? André falou um negócio e eu vou falar. A nossa ação civil pública, o Gladson, aí eu vou pensar da nossa, não quero saber do Procon, tá? Da nossa. É um dinheiro que estava na mão da Justiça Federal, tá? Estava na mão da Justiça Federal, que provavelmente eles não vão conseguir retomar, para poder o Gladson não vai conseguir retomar. A gente não está tirando da GAS esse dinheiro. Então, quero deixar... Nós não estamos tirando o dinheiro da GAS. Nós estamos tirando o dinheiro que estava apreendido para a Justiça Federal
e que poderia, né, supostamente, aí, pelo cenário que estava se desenhando, ele poderia ser perdido para a União e trazendo para os clientes. Aí o que os clientes têm que fazer é se habilitar na ação e fazer, e aí buscar o seu, logicamente, seguir o caminho, o trâmite jurídico para fazer jus ao dinheiro. Isso é ruim para o Gladson? Não. Ele vai se mexer? Não, ele não vai se mexer. Ele pode, por isso que eu falo, se ele quiser chegar e pagar todos os clientes, ele fala, quer saber? Então faz o seguinte, como tem a ordem, ao invés de eu chegar e perder para a justiça, eu deposito tudo na ação e todo mundo se habilita nessa ação civil pública e recebe. Não é ruim para ele. O plano não precisa fazer nenhum, é só ele depositar, já está disponível. Não tem nenhum bloqueio. O dinheiro não vai ser bloqueado se ele chegar e depositar nessa ação para pagar todos os clientes. É querer. Agora, se chegar e ele não apresentar nada, aí o que eles vão tentar? Eles vão tentar caçar o dinheiro para bloquear. Aí eles vão caçar o dinheiro e vão jogar na Justiça Federal. Aí a gente briga. A nossa briga, como eu falei desde o começo hoje, a nossa briga por dinheiro não é o dinheiro da GAS, porque o Gladson não tem nada na conta, a GAS não tem nada na conta. A gente está brigando pelo dinheiro que está apreendido pela Justiça Federal. E como eu falei lá, impedindo que esse dinheiro vá para a União. Tá? Essa é a nossa discussão hoje jurídica, né? Agora tem outros interesses, vem um cara que entra com uma falência, que parece que na hora que ele entra com uma falência, a gente tem que monitorar, porque aí o investidor vai lá para o fundo, né? Ele vai, que interesse é esse? Vai pagar o quê? O fisco primeiro, vai pagar não sei o quê, vai pagar todo mundo, aí quando se sobrar, paga o investidor. Então, é uma conta, mas aí também a gente começa a analisar, que eu falo, começa a surgir as figuras do submundo, né? Mas aí tem o cara lá que ganha não sei quanto, porque é ligado a não sei o quê, do judiciário e tal, e aí você vai analisando, vai vendo essas figuras que surgem, né? Do submundo. Então, aí que é preocupante. Mais preocupante do que a batalha jurídica são esses bastidores, né? Escusos. Mas o Gladson mesmo, ele não tomou nenhuma medida em relação ao impedimento. A gente sabe que ele chegou e para ele foi absolutamente normal. O que aconteceu não afetou em nada ele. Como ele foi afastado do CNPJ, existe a possibilidade desse PROCON que está sob o cuidado dele entrar nessa ação civil pública para querer atrapalhar o nosso andamento? Não, aí vamos lá, vamos separar. O Gladson ele foi afastado do CNPJ através de uma ação que o PROCON entrou. O PROCON entrou com uma ação e dentre os pedidos dessa ação está o afastamento dele do CNPJ. A discussão que a gente tem é que nós já temos uma ação, tá? E a gente vai fazer a nossa ação prevalecer. Então, a ação do PROCON ela não vai poder passar por cima da nossa. Porque senão a gente vai conflitar. Então, a gente já estava caminhando com ela. Então, não vem atravessar. Minha última pergunta, doutor. Existe a possibilidade da associação pleitear pesquisa sobre o patrimônio do Gladson para saber se tem coisa no nome dele, carro, casa, ou estabelecimento comercial para ir para leilão? Veja bem, o melhor mecanismo, todo mecanismo que se tem para fazer pesquisa de bens e tudo, quem tem é a Polícia Federal, tá? E só para você entender, a nossa ação ela está atrelada ao trabalho que a Polícia Federal fez. Então, se a Polícia Federal, de algum jeito, ela já fez todas essas pesquisas e chegou no montante que ela entendeu, que ela conseguiu descobrir, isso já está vinculado para a gente, tá? Agora, o restante que ela não descobriu, se eles não descobriram, quem somos nós, tá? Quem somos nós? Porque aí, de fato, eles têm acordo de colaboração, eles têm uma estrutura de inteligência e tudo. Então, lógico que aí fica mais difícil. A não ser que a gente consiga ter pessoas, olha, tem um fulano lá que quer fazer uma colaboração premiada, que a gente sabe que quer falar onde está e tal, e a gente recomendar que ele vá lá
e fale para que isso seja feito, né? Mas eu não vejo isso hoje plausível. Uma dúvida final sobre, aparentemente, a nossa ação é uma ação com a justiça pela liberação do valor que está bloqueado. Quais etapas existem pela frente? E cabe recurso? Exemplo, eu acredito que cabe, mas é provável que o Ministério Público, algum órgão, entre contra a ação devido à ação beneficiar somente quem está associado? Assim, a questão de caber recurso, a gente está em meio a uma batalha jurídica que é uma batalha de recursos, tá? Então, eu não sei se você estava anteriormente aqui, eu não sei se você chegou depois, mas eu até falei, a gente está indo, já está numa batalha de recursos, já, tá? Definindo competência, então a gente está aguardando o juiz, o tribunal decidir quem vai ser o juiz que vai tocar esse caso, e aí depois a gente tem o PROCON, que quer vir aqui atropelar, então a gente vai ter que entrar com medida judicial, o PROCON provavelmente vai brigar, então isso vai ser uma batalha jurídica que envolve recursos, tá? Então, isso cria toda uma celeuma jurídica que isso faz com que a coisa muitas vezes se arraste, tá? Então, do mesmo jeito que eu estou vendo, né, e eu falo que eu vejo que também está se arrastando demais, é o processo criminal do Gladson. E até eu faço aqui uma ressalva que até a defesa, a resposta do Gladson, ele tem prazo já, não sei o que, ele ainda não fez, tá? Então, muitas vezes, o processo criminal, que fala, o Gladson tem que falar, ele mesmo, porque ele não fala, porque está lá, o advogado dele já pode falar por ele, e não fez, todos fizeram, para a coisa andar, porque quanto mais demora, mais tempo fica, porque também a questão do dinheiro está atrelada ao processo criminal, então as coisas têm que andar, entendeu? E fica nessa batalha jurídica e tal. Lógico, a batalha jurídica é tradicional, mas eu vejo que as coisas não andam. Muitas vezes o que é falado, né, que vocês ouvem, não é o que está. Eu vejo ali algum Dr. Jefferson é um estudioso, ele passa bem as informações, mas tem pessoas até que nem tem conhecimento técnico, né? E ficam passando umas informações bem deturpadas e influencia também, mas enfim. Mas eu acho que de um tempo para cá o nível, eu acho que está tendo um choque de realidade desse caso, né? Mas eu acho que houve muita distorção e as coisas estão tanto quanto arrastadas, né? Principalmente o processo criminal. Mas esse caso é um caso, eu digo que é o maior caso do Brasil, né? Em relação a, se você for imaginar, são 2.500 empresas envolvidas, não sei quantos CNPJs, assim, que ainda em investigação. Então, é um caso gigantesco, com muito dinheiro envolvido e muito interesse envolvido. Então, é algo que vai se arrastar durante um tempo. Entendi. Me surgiu aqui uma dúvida em relação aos sócios ligados ao Gladson. Porque na ação foi colocado como réu a GAS, o valor que tem apreendido. Mais uma dúvida mesmo. O patrimônio dos principais sócios da cúpula da GS foi apreendido? Teve bens apreendidos também? O que foi apreendido está nesse montante. O que foi Tá tudo nesse apreendido? valor. Isso engloba todos os Esse valor que a medida foi dado o arresto, né, que o judiciário deu arresto em prol da nossa ação, né, ali é um montante do que foi apreendido até recente, no contexto geral, né, dessa ação. Entendi. Então, não bloqueou só coisas do Gladson e da Mireles, né? Eles estão buscando ainda. Eles estão tentando bloquear coisas relacionadas a essa movimentação que eles falam de 38 bi.
E eu acho que o grande erro aí, né, talvez, é imaginar que eles os 38 bi passou longe, né? Tem muito menos. E aí, só que o montante devido, né, é muito maior. Isso tem gerado todo esse prejuízo, né? Mais alguém, gente? Podemos Doutor, descansar? Vamos lá. sim, não sei se o senhor falou a respeito a questão do bloqueio das contas também da outra advogada por favorecimento. Foi achado alguma relação com o valor da AGS? Doutora, a gente fez o pedido para bloquear a conta da advogada. Ela recorreu, né? Ela conseguiu recorrer e ela acabou tendo a conta desbloqueada. Mas algumas informações chamaram a atenção, mas isso eu prefiro não falar. Ok, tudo bem. Não tem mais nada a perguntar, não. Eu só agradeço ao senhor aí a disponibilidade, tá? Mais alguém, gente? Pessoal, agradeço, me coloco à disposição. Lembrando a todos, a gente está em meio a uma batalha jurídica, né? Além da batalha jurídica que a gente está acostumado já, né, como advogados, tem uma guerra de narrativas também, né, que muitas vezes acaba gerando mais repercussão do que a próprio jurídico, né? Mas, de fato, o que nós temos hoje de concreto, como eu disse, é o dinheiro que está apreendido e uma dependência do Gladson e da Mireles, se tiver alguma iniciativa deles, em fazer esse pagamento por voluntário, né? Como a gente não vem sentindo não só, mas algo espontâneo, né? Ou como algo, digo, cabível, né? Dentro de uma realidade, a gente segue nessa medida. Hoje a gente tem esse enfrentamento aí do Procon, ação de falência, mas seguimos adiante e qualquer mudança, né? Qualquer mudança, virada de chave, a gente vai comunicar o grupo de clientes que o nosso escritório representa e, como sempre, eu estou à disposição. Tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite.